Samira e essa é a parte 2 do meu relato de parto. Bom, depois que o Luca nasceu e que eu subi pro quarto, ele não queria mamar. Ele não mamava de jeito nenhum, ele só pegava o peito, mas ele não mamava. E a enfermeira sempre me perguntava se ele estava mamando, eu falava que não. E ela sempre fazia uma cara de estranho, né? Porque realmente é estranho um bebê nascer e não querer mamar. E aí ela sempre vinha no quarto e me perguntava. Ela fazia massagem, media minha temperatura, media pressão, fazia a massagem, né, que eles fazem depois do parto. E perguntava se ele mamou, se ele não mamou e tal. E eu falava que não. E ela falava que era estranho. E era sempre assim, ela sempre vinha no quarto e perguntava. Que eu subi pro quarto já eram cerca de 1h30 da manhã. O Luca nasceu meia-noite e 40. E só depois eu consegui, depois de um tempo, né, que eu consegui subir pro quarto. E aí a gente passou a noite bem tranquilo até. E o Luca, ele respirava rapidamente, né, uma respiração mais acelerada. E, tipo, que resmungava. Quando um bebê resmunga de dor, ele resmungava do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. E aí, a gente achou um pouco estranho. E a enfermeira também, ela ficou meio assim. Mas ela não falou nada não, ela só falou que ele tinha que mamar. Ela até achou que o jeito que eu tava dando o peito tava errado. Então ela veio, me ajudou. Mas aí ela viu que o meu jeito não tava errado. O que tinha de errado era que ele não sugava. E aí, ela pegou e falou assim que eu tinha que continuar tentando. E eu sempre tentava, né? E aí a gente passou a noite desse jeito. E aí quando foi 5, ele não mamou. E quando foi cerca de 5 horas da manhã, já tinha corrido a troca, né, de plantão das enfermeiras. Aí ela veio outras duas e me perguntou se ele tinha mamado. Eu falei que não, ela mediu minha pressão, mediu minha temperatura. Aí chamou uma outra enfermeira, deu uma olhada, as duas juntas deram uma olhada no Luca, né? Olharam ele direitinho, examinaram ele e falaram que tinha que descer com ele pro CTI. Que tinha que internar ele, porque ele tinha nascido cansado e ele não estava adaptando com o ar do ambiente e ele tinha que ficar no oxigênio. E aí me deu um desespero, né, na hora, porque quando falaram que tinha que internar ele. E aí o meu namorado desceu com as enfermeiras para poder acompanhar o Luca. E eles desceram pro CTI e eu fiquei lá no quarto esperando o meu namorado voltar para poder falar alguma coisa. E nisso da espera, eu acabei dormindo e levantei com ele me chamando, falando que ele tava lá embaixo, que ele tava com um balão de oxigênio, que tava esperando sair uma vaga no CTI para poder encaixar ele. E aí eu peguei e desci, né, lá pra baixo, pra poder ver ele, como é que ele tava. E quando eu cheguei lá, ele tava, né, naquelas... É tipo uma cama, né, de CTI mesmo, de bebê. E aí ele tava lá com um balão de oxigênio e os aparelhos lá ligados. Aí a enfermeira falou comigo que ele ia ficar assim por alguns dias, mas que não era nada grave, que não precisava de me preocupar e não precisava do pai dele preocupar também, porque não era nada demais. Ele só ia ficar ali por alguns dias e depois iam liberar ele. E aí eu entrei em desespero. Quando eu vi ele daquele jeito, eu chorei, né? Eu fiquei, assim, acho que em choque. Porque quando o filho da gente nasce, né, a gente quer ficar com ele e tal. Tudo que a gente espera, o momento do nascimento, né, pra você poder segurar ele nos braços e ficar com ele. E aí, quando eu vi ele lá, internado, quando ela falou comigo que tinha que internar, me deu uma tristeza, né? Aí ela pegou e falou comigo que não era pra ficar desse jeito, que ia ficar tudo bem, que não era nada grave, que não precisava de me preocupar e etc.
E aí ele ficou, era uma sala, né, ele ainda não estava no CTI, porque estavam esperando sair uma vaga para poder encaixar ele lá. E aí ele estava nessa sala com esse balão de oxigênio. No pouco mais à tarde, saiu a vaga, levaram ele pro CTI e ele ficou lá. E colocaram nele um aparelho que chama CPAP. Para quem não sabe, o CPAP é um aparelho que ajuda a pessoa a respirar. E aí eu conversei com as enfermeiras e tal, e elas sempre falavam, né, dos bebês e o que tinha e etc. E aí, assim, a médica sempre passava. Durante a semana, ela passava para poder dar notícia pros pais, né, do bebê, como é que ele tava reagindo. Sempre passava no dia da semana às 11 horas da manhã. E no final de semana, ela passava 4 horas da tarde. Aí, a gente desceu e ficou lá, porque como a gente era pai, mãe e pai pode entrar a hora que quiser, entrar e sair, né? E só era liberado 2 visitas por dia pros avós e mais alguém que quisesse visitar. E aí, eu ganhei ele na madrugada de quinta e ele foi internado na sexta-feira de manhã. A gente ficou com ele, né, um tempo. E depois a gente subiu pro quarto, aí a gente ligou, avisou o que tinha acontecido. Falou que não era nada demais, que ele só tinha nascido com dificuldade respiratória e que ele tinha que ficar alguns dias no oxigênio para ele poder, né, se acostumar com o ar do ambiente. E aí ele ficou no oxigênio de sexta a domingo. No domingo, tiraram o CPAP dele e sempre que a gente esperavam os médicos, né? Eles sempre falavam que, porque assim, lá era cada dia uma médica diferente, né? E ela sempre falava que tava tudo bem, que ele tava reagindo bem e que já tava quase tirando e tal. E aí, tiraram, no domingo, tiraram o CPAP dele. Eu vou deixar um vídeo pra vocês verem. E aí tiraram o CPAP dele e falou que ele tava bem, que ele já tava reagindo muito bem e que não tinha mais nada. Só que no domingo mesmo, falaram que ele tinha desenvolvido uma bactéria, né, que eles estavam estudando para ver qual era a bactéria, né? E aí falaram que ele tinha uma bactéria no sangue, que ele tinha, dizemos assim, contraído a bactéria no momento do parto, né? E assim, falaram que ele tinha que ficar mais alguns dias para tomar um antibiótico, mas que a respiração dele já estava ok, já estava normal. E aí ele só precisava ficar no hospital por causa do antibiótico. E aí ele ficou no total foram 13 dias, né, no hospital, na maternidade. Mas foram 10 dias de antibiótico e 3 dias no oxigênio, né, porque ele estava tomando 2 antibióticos e um era durante 7 dias e o outro era a duração de 10 dias. Então prolongou um pouquinho. No domingo mesmo, eu recebi alta. Pra quem não sabe, gente, no Sofia tem um espaço, né, para as mães que têm os bebês internados, chama Espaço Sofia. Que lá, como eu falei, né, as mães que têm os bebês internados, elas ficam nesse espaço para poder estar acompanhando mais de perto, principalmente as mães que moram longe. Mas no meu caso, eu optei por não ficar. De início eu falei, não, eu vou ficar, porque eu vou ficar mais perto dele, eu vou poder descer lá a hora que eu quiser, eu vou poder estar acompanhando direitinho e tal. Mas aí depois, na hora do vamos ver mesmo, eu mudei de ideia, eu não quis ficar, eu quis vir embora, até porque no hospital a gente não dorme direito, então eu precisava vir embora, eu precisava ter um descanso, eu tava muito cansada, os meus pontos estavam doendo, eu não conseguia ficar andando, entendeu? E assim, eu preferi vir embora. Eu vim embora no domingo
E aí, eu e meu namorado seguia a rotina de ir, a gente ia todo dia de manhã, né? O meu sogro levava a gente. A gente saía de manhã e voltava só à noite. A gente passava o dia todo no hospital. Lá, a gente tinha um crachá, né? De acompanhante do recém-nascido. Então, a gente podia entrar e sair a hora que a gente quisesse. E a gente levava, e a gente ligava, ele vinha e buscava a gente, né? E assim, a gente seguiu essa rotina durante todos os dias que ele ficou internado. Aí, na outra semana, quando foi no sábado, o meu namorado foi trabalhar, eu fui pro hospital com a minha sogra, né? E aí, quando eu tava saindo de casa, a moça do hospital me ligou, falou que ele tinha sido transferido pra UCI. Pra tirar a dúvida, né? Ele não estava amamentando no peito, ele estava usando sonda, ele ficou na sonda durante todos esses 13 dias. Então, assim, eu ia lá, mas assim, ele se alimentava do meu próprio leite. Eu ia lá, tirava o leite e levava lá para o negócio que eles têm lá no hospital. E era o meu próprio leite, era leite do meu peito, porém, na sonda. E vinha de 3 em 3 horas, então eu sempre ia lá e tirava o leite e vinha pra ele, chama dieta. Sempre vinha dieta pra ele. Aí eu tava saindo, né, como eu tava dizendo, eu tava saindo de casa e quando eu coloquei o pé pra fora de casa, a moça do hospital me ligou e falou que ele tinha sido transferido pra UCI, que era pra mim estar levando roupa e as roupas dele, porque eu ia ficar lá com ele. E aí eu fui, voltei pra trás, arrumei a bolsa, joguei tudo na bolsa de novo, pus a bolsa dele, arrumei a minha bolsa e fui pro hospital com a minha sogra. Só que chegou lá, ela não podia ficar comigo, então ela ficou comigo por algum tempinho só, né? Porque lá é assim, é a mãe e o bebê, e o pai pode ir de manhã, pode ficar de 9 às 9. Eles estendem um pouquinho pra ir embora 10 horas, mas só a mãe podia ficar. E a avó, como ela tava comigo, eram 2 visitas por dia também. Mas aí ela contou como uma visita. A moça contou a minha sogra como uma visita do dia já, né? Mas aí, assim, podia ver ele e tal. Só não podia encostar, eles não deixavam eu pegar o bebê. E aí eu fiquei de sábado até quarta-feira. E ele tinha um acesso no pezinho, né? Por esse motivo eu não vestia calça. Eu só deixava ele de body. E à noite eu cobria ele. Eu fiquei nessa rotina de cuidar dele de sábado até quarta-feira, né? Se eu não me engano, quarta-feira, dia 12, a gente ficou. Aí, durante essa semana, a moça sempre falava que ia marcar com a fono para poder ir lá e avaliar ele, para poder retirar a sonda dele, para ele estar fazendo uma mamada no peito. E não foi fácil. Vou confessar para vocês que não foi fácil, porque assim, como eu tinha que cuidar dele, não podia ter mais ninguém comigo, e o meu namorado trabalhava, não tinha como ele faltar de serviço para ficar comigo, até porque os primeiros dias ele já tinha faltado quase uma semana inteira, né? Então, assim, foi muito, muito difícil, porque eu tinha que sair para almoçar. Só que ele chorava e não podia deixar ele chorando. Então, ou eu cuidava dele, ou eu almoçava. E a mesma coisa com a janta. Então, assim, tinha dia, gente, igual um domingo mesmo, eu não almocei, né? Eu não conseguia almoçar por causa dele, porque ele chorava muito. Ele chorava muito, muito, muito. E assim, eu tinha que ficar com ele. Então, eu deixava de almoçar, às vezes de jantar também, pra poder ficar com ele. E quando, no domingo, o meu namorado foi, e aí eu pedi ele pra comprar um lanche pra mim poder deixar lá, né? E aí, com muito custo, o Luca dormiu. Graças a Deus, eu nunca tive problema com ele em relação ao sono, porque ele dorme a noite inteira, desde que ele chegou do hospital. Só nos dias do hospital ele não dormia, né? Ele só ficava chorando. Mas desde o dia que eu cheguei em casa, ele dormia a noite toda.
nunca me deu trabalho, né? Ele é muito bonzinho, ele dorme de dia, ele dorme de noite e eu sou muito grata por isso. Porque tem mãe que passa, tipo, é muito difícil, né? Pra poder cuidar do bebê de dia e cuida de noite também, porque o bebê não dorme. E enquanto a isso eu não tenho reclamação nenhuma. Ele sempre foi muito tranquilo. E assim, na quarta, a moça veio, me chamou, né? A enfermeira veio, tirou, a fono veio também, tirou a sonda dele, ele pegou o peito. E aí, mais tarde, a enfermeira falou comigo que eu ia receber alta. No caso, eu já tava de alta, ele ia receber alta, né? E assim, eu fiquei muito feliz. Eu não tava nem acreditando, porque tipo, eu tava com muito, muito sono. E quando ela veio, eu tava dormindo. Eu tava dormindo e quando ela me chamou, eu levei um susto. Ela falou assim, me dá os seus documentos e o dele, porque se der tudo certo, vocês vão embora hoje. E na hora eu despertei, eu não tava acreditando. Eu falei assim, nossa, graças a Deus eu vou embora. Gente, eu não vi a hora de ir embora pra casa. Eu não vi a hora de ficar em casa, porque o hospital é muito cansativo. Muito cansativo mesmo. Muito, muito. E assim, eu não tava aguentando ficar lá mais, pra ser bem sincera. Eu gostei muito do Sofia, eu fui muito bem tratada, cuidaram muito bem do meu filho. Mas assim, hospital é uma coisa muito cansativa, então eu não aguentava, né? Então tudo que eu queria era vir embora. E no dia da gente receber a alta, eu levei, ele fez o teste da orelhinha, tomou a vacina, acho que se eu não me engano é BCG que fala, a vacina que a gente tem uma marquinha no braço, né? E aí ele tomou essa vacina e aí eu arrumei as coisas, mandei mensagem pra minha sogra, pro meu sogro ir lá me buscar, né? Que eles estavam de carro. E na época minha mãe trabalhava, então também não tinha como ela ir. E aí eu mandei mensagem e falei que eu ia embora naquele dia. Que, graças a Deus, eu ia embora. E assim, gente, né, não foi fácil a minha rotina no hospital, não foi fácil. Eu passei muita coisa. Graças a Deus deu tudo certo. Ele hoje tem 5 meses. Então, gente, eu queria mostrar ele acordado, mas ele tava brincando e acabou dormindo. Aí eu não consegui pegar ele acordado pra vocês. Mas ele tá aqui, grande, com 5 meses. Ele completou 5 meses, dia 30. Porque como não tem 31, a gente comemora dia 30, né? Tá com 5 meses. Graças a Deus ele não tem mais nada, não deu mais nada. Tá cheio de saúde. Fizeram o tratamento, né, como eu disse, com antibiótico da bactéria que ele tinha. E também a respiração, em questão da respiração dele, eu nunca mais tive problema quanto a isso. Entendeu? E assim, eu sou muito grata, né, por Deus, claro, porque todos os dias que ele estava internado, eu sempre orava, minha mãe, minha sogra, o pai dele, todo mundo sempre orava, o pastor chegou aí lá, né, pra poder fazer uma oração pra ele no hospital. E assim, foi graças a Deus mesmo, eu falo, porque foi Deus que tirou a gente de lá, né? Foi Deus que deixou gravar a situação e que ajudou ele, né? Também. Então, assim, sou muito, muito grata. E eu vou falar pra vocês que, assim, os próximos vídeos eu vou fazer mais rotina do dia, porque eu não vou fazer rotina da noite, porque o Luca ele dorme a noite toda, então não tem nem por que eu fazer rotina da noite. Porque é muito, muito tranquilo o sono dele, né? Mas eu vou tentar fazer vlog de um dia com a gente, vou tentar fazer a rotina dele do dia, né? Eu arrumando algumas coisas. E é isso, gente. O vídeo de hoje é isso e eu espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aqui em cima. Deixa o seu like, né? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Se você ainda não me conhece, tá vendo? Esse é o primeiro vídeo meu que você tá vendo. Vou deixar o link na descrição do meu primeiro vídeo, né? E assim, muito obrigada por
quem tá assistindo, quem tá se inscrevendo, quem tá me ajudando. É isso o vídeo de hoje, gente. Tchau, tchau.